Pessoal, eu tô aqui em Singapura e dá uma olhada nas notificações de vendas que eu recebi só hoje pela manhã. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Eu também achava que ganhar dinheiro online seria muito difícil, mas os cursos do João Pedro com certeza te dão resultados similares a esses ou até melhores do que esse que eu estou mostrando aqui na tela. Então, se você acha que também tem capacidade para isso, eu te convido a experimentar. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como conseguir isso? Aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Esse cara é muito zica. Pipo, deixa eu falar igual pra você, duas coisas pra você. O Daniel Munhoz vale o sacrifício? E dois, não era já pra ter pago essa dívida do Borja? Não, o Daniel Munhoz, eu acho que ele vale o sacrifício, é um muito bom jogador, né? Pelo que eu acompanhei no ano passado, um pouquinho, né? O Atlético Nacional não apareceu tanto assim no cenário da América do Sul, foi eliminado rapidamente na Libertadores, etc e tal. Mas no pouco que eu vi, inclusive nesse ano, contra o próprio Palmeiras, na Florida Cup, e se mostrou um lateral que vale um investimento, né? Uma tentativa de investimento como o Borja valia há 3 anos quando o Palmeiras fez a contratação. O problema é que o negócio do Borja foi muito mal feito. O Palmeiras, além de ter pago um valor absurdo pelo jogador, e agora tá com esse baita abacaxi nas costas para resolver, tem esse monte de cláusula que parece cláusula de vendedor, de bônus, de metas, etc e tal, essas coisas que você não pode contar com isso no futebol. É muito arriscado, ainda mais aqui na América do Sul. Por isso que eu falo que em muitos momentos, da mesma forma que o Alexandre Matos trouxe alguns bons jogadores ao Palmeiras, as negociações depois a gente viu que foram muito mal conduzidas e de uma forma ruim para o próprio Palmeiras, como essa negociação do Borja, entendeu? Como ele ontem falou do Matheus Fernandes, mas eu vendi para o Barcelona e tal. Mas não é questão de vender só, ele é um ótimo vendedor, mas é preciso que às vezes quando você trabalha dentro do clube, você faz com que o jogador se desenvolva dentro do clube e lucre pela bola, o que não foi o Borja. Aí como ele não lucrou, olha o que aconteceu agora. Tem esse baita abacaxi para resolver, Benja, e tem que pagar os 3 milhões. Se está em contrato, tem que pagar. Ponto final. Palmeiras não pode sair com fama de caloteiro. Recentemente, o Palmeiras justamente limpou uma imagem de um clube que tinha problemas, de que não pagava salário, de etc e tal. O próprio Alexandre falou isso. O Palmeiras tinha uma imagem super ruim. Fez uma imagem novamente maravilhosa no mercado em termos financeiros. Vai manchar de novo por causa de 3 milhões? Vai lá, paga, resolve a dívida, cara. Não, mas deixa eu te falar. A gente não pode falar se o Palmeiras é caloteiro, porque a gente não tem acesso ao contrato. Eu interpreto de uma forma por causa de uma informação que foi dada no passado, que tinha até o dia tal de agosto para pagar 3 milhões de dólares. Não pode ficar com fama, entendeu? Isso foi uma informação que a gente teve e o Palmeiras confirmou. Agora, a gente não viu o contrato. Se o Palmeiras, Pascoal falou, se o Palmeiras está alegando que tem um prazo ali e tal para pagar, então aí a história é diferente, né? Agora, não vamos nos precipitar, porque a gente não sabe direito o que aconteceu. Eu também achei estranho não pagar os 3 milhões de dólares, porque é baseado na informação que a gente tinha, né? Fala, Pipo. Não. O Benja, o que eu falei é o seguinte, Palmeiras fez uma fama recentemente maravilhosa, bom pagador, time que no mercado é um exemplo financeiro, de administração, etc e tal. Tanto o salto que o Palmeiras deu em 5 anos foi um absurdo. O que ele não pode é correr esse risco de, às vezes, ficar com essa fama de, não paguei aqui, não paguei ali, etc e tal. Não pode, é feio, isso fica feio. Se tem um contrato que tem que ser cumprido, independentemente da data aqui, acolá, vai lá e paga, entendeu? Por isso que eu falo, se eu sou Palmeiras, eu pago integral isso aí, entendeu? Já paga integral esse negócio e resolve. Porque você tira da frente, você abre até a possibilidade, como o presidente do Atlético Nacional falou, do Palmeiras ter uma outra possibilidade de negociação. Hoje ele precisa de um lateral direito, né? E o lateral tá lá no Atlético Nacional, que é o lateral do desejo do Palmeiras. Olha aqui, ô Pascoal, o Daniel Bocato, que é nosso repórter do site, que foi bem demais nessa matéria aí, o Daniel Bocato, no site foxsports.com.br, foi uma exclusiva dele.
Ele mandou aqui um WhatsApp aqui dizendo o seguinte, tem um complemento. Olha, que no começo desse mês, o Daniel Bocato, nosso repórter, esteve na Colômbia e encontrou o próprio Daniel Munhoz no aeroporto de Bogotá. E o Daniel Bocato falou que conversou com ele e ele ficou muito tímido. Eu falei começo de março, né? No começo de março, o Daniel Bocato esteve na Colômbia e ele conversou com o Daniel Munhoz, encontrou o Daniel Munhoz e falou que ele estava muito tímido para falar sobre o futuro dele. E aí os jogadores lá, os companheiros dele de Atlético Nacional, estou lendo aqui o WhatsApp, brincaram com ele, falando que ele ia jogar no Flamengo. Isso os companheiros dele falaram para ele na hora ali que o Daniel Bocato, o nosso repórter, estava com ele. Ele falou, olha, ele vai jogar no Flamengo. Agora, o presidente do Atlético, na entrevista, disse que não foi procurado por ninguém do Flamengo. Mas os jogadores falaram, ele vai jogar no Flamengo. Falaram brincando, Pascoal. Não, às vezes é brincadeira de jogador de futebol, o encontro foi no aeroporto e tal. Aliás, o Daniel, que é o nosso repórter, é muito bom, ele não é um pouco bom, ele é muito bom, consegue matérias sensacionais, é um cara sempre bem informado. Agora, o Benjamin, duas coisas. Primeira coisa, o que o Mano falou há pouco, está me retratando aqui uma pessoa do Palmeiras, a mesma circunstância. O Palmeiras entende que até o final do contrato pode pagar, deve pagar, o Palmeiras não se recusa a pagar, o Palmeiras vai pagar, se for o caso, porque o Borja pode ser negociado e a equipe que ficar com o Borja fica com a obrigação de pagar pagar o Atlético Nacional. Ponto. Então o Palmeiras entende que até o final do contrato pode fazer esse pagamento. E aí o que disse o Mano está mais uma vez respaldado por uma pessoa que está me falando aqui do Palmeiras. Outra coisa, se sair o negócio e o Borja ainda estiver emprestado, diga. Mas aí tem um risco, hein? O dólar tá indo para casa do chapéu, hein, cara? Se isso fosse pago em agosto, por exemplo, o Palmeiras já tinha economizado aí uns 3 milhões, né? O dólar na época estava 4 e alguma coisa, hoje já está 5 e alguma coisa. A gente não sabe o que vai acontecer com o dólar, né, cara? Uma dívida que era de 12 pode virar 15, pode virar 18, ninguém sabe, hein? É um risco. Claro. É o risco de uma transação. É o risco de se apostar numa moeda internacional na hora de se fazer o negócio. O Borja custou 10 milhões de dólares e mais 3 milhões no futuro, caso não haja uma negociação. Então é essa negociação que o Palmeiras entende, que pode ser feita e espera até o final do contrato. O que disse o Mano, me reporta aqui uma pessoa do Palmeiras. E outra situação, se o Palmeiras for contratar o lateral direito, que aí a gente já não sabe mais o que vai acontecer, eu acho o bom jogador, o Munhoz, bom jogador. Jogador de 23 anos, jogador que já foi convocado para a seleção principal, além da seleção da faixa etária dele. É um jogador que tem muito potencial, é capitão do time com 23 anos e tem toda essa responsabilidade dada a ele pelo presidente e pelos próprios companheiros de clube. Ponto. Palmeiras tem interesse. Se for sair o negócio, me reporta aqui uma pessoa, o Palmeiras fará o pagamento dos 3 milhões e acertará com o Atlético o que deve acertar com o jogador. Não serão os 7 milhões pedidos pelo Atlético e nem os 2 milhões oferecidos pelo Palmeiras. No meio do caminho vão encontrar uma situação. O Palmeiras tem interesse mesmo no jogador e sabe tudo o que envolve esse processo. Ô Pipo, deixa eu falar agora pra você. De todas as contratações que o Palmeiras fez, a que o Palmeiras menos acertou nesses anos todos foi na lateral direita? O Palmeiras teve, por exemplo, para mim, em 2015, um bom lateral direito, que foi o Lucas. O Lucas jogou bem no Palmeiras, ele foi o melhor lateral direito que o Palmeiras teve e depois acabou deixando o clube. O Palmeiras teve até o João Pedro, que seria o substituto natural, e acabou não tendo muitas oportunidades. Aquele menino que fez a final da Copa do Brasil contra o Santos em 2015, Lucas Taylor, também pouco apareceu, porque o Palmeiras também olhava muito pouco para a base, né? Poderia ter ali solucionado o problema da lateral ou ter dado mais oportunidades
alguns bons jogadores. Mas se a gente for pegar, para mim, a lateral direita do Palmeiras, ela tem sido um problema crônico da equipe já desde a saída do Lucas. Fala, mano. Ô Benja, mas diante do que o nosso repórter aí, o Daniel, publicou, inclusive a respeito da interação aí dos jogadores do Atlético Nacional, falando a respeito do futuro do Daniel Munhoz, vou te falar a real, hein, velho? Se o Daniel Munhoz optar pelo Flamengo e não o Palmeiras, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Nada contra o Flamengo, muito pelo contrário. Porém, ele vai para ser banco do Rafinha. O Rafinha é aquele famoso fominha, no bom sentido. Ele praticamente não larga o osso. É assim como acontece com o Bruno Henrique, é o que acontece com o Gabigol. Esses caras estão em campo todo jogo, ô Benja. Não é um cara que vai deixar vaga a posição, vamos disputar. Não tem disputa, irmão. Você vai ser banco eterno do Rafinha. Agora, se ele vem pro Palmeiras, é um outro cenário. Ele chega como chegou o Matias Vinha, ele chega para ser titular. Agora o cara trocar hoje uma realidade que ele vai ser banco, tudo bem. O Flamengo é um baita time, tem pretensões grandes, ambiciosas aí em qualquer campeonato que dispute, sim. Mas ele não vai jogar. Ele vai trocar, como o Pascoal disse, a respeito aí da titularidade que ele tem na seleção também. É um garoto que é capitão e etc. Para ser banco do Rafinha, o cara vai se esconder no Flamengo. Vai trocar hoje, tudo bem, os dois times têm estrutura, os dois times pagam em dia. Os dois times aí têm uma excelente retaguarda. Então, não é problema hoje optar pelo Flamengo ou pelo Palmeiras. Eu acho que o que tem que pesar hoje na vida do Daniel Munhoz é onde ele tem chance de jogar. E no Flamengo, sinceramente, a chance dele atuar como titular é 0. Ô, Sormani, Benja, outra isso coisa. se você fosse o Daniel Munhoz. Peraí, Pipo. Ô, Sormani, Ô, Sormani, se você fosse o Daniel Munhoz e você tivesse hoje uma proposta mais ou menos igual entre Palmeiras e Flamengo, você jogaria no Flamengo ou no Palmeiras? Primeiro responde sem explicar, eu vou fazer a segunda, fala. No Palmeiras. É legal você falar isso, porque lembra que você falava, jogador novo, não joga, não vem pro Palmeiras, você não vai jogar. Acontece igual, então, isso com o Flamengo hoje? É isso? Não, porque o Mano explicou tudo, Benja. Ele vai chegar num time como o Flamengo, que tem o Rafinha, que inclusive muita gente defende na seleção brasileira, ou seja, ele não está em fim de carreira, longe disso. É um jogador aí que está quase que no auge dele. O Rafinha no Flamengo, hoje, ele está jogando mais do que jogava, que jogava no Bayern de Munique. Praticamente a mesma coisa, no mesmo nível, na mesma excelência, com o mesmo preparo, com tudo. Então, você chega, o rapaz Munhoz, ele é titular da seleção da Colômbia. Ele vem pro Flamengo para ser banco, o Carlos Queiroz, que é o treinador da Colômbia, pode chegar e falar assim, não, pera um pouquinho, o cara precisa jogar, pô. Se ele não for jogar, eu não vou convocar. O cara tem que pensar nisso. Hoje, para ele chegaria no Palmeiras, como disse o Mano, praticamente para jogar, a menos que ele jogue mal, e o Vanderlei fala assim, não é nada disso, vai pro banco. Mas ele chega hoje para ser titular. No passado, quando o Palmeiras contratava muito jogador, ainda mais o chamado camisa 10, Lucas Lima, Rafael Veiga, Regis, sei lá, outros aí, contratar um jogador desse, eu naquela época não iria pro Palmeiras, mas agora o cenário é outro, ainda mais se tratando dessa posição. Eu iria pro Palmeiras. E outra coisa, mas o Flamengo ele vai disputar título, no Palmeiras também. O Flamengo pode ganhar a Libertadores, mas o Palmeiras também pode. O Flamengo vai lutar pelo bido brasileiro, mas o Palmeiras também vai brigar pelo título brasileiro. O Palmeiras vai brigar pelos mesmos títulos do Flamengo. Então, para ele seria muito mais negócio jogar no Palmeiras. Não, nada, acho que deu para entender, né? Não precisa ficar aqui pedindo desculpa para torcedor do Flamengo, né? Se fosse na época do Pará e do Rodinei, aí, eu iria pro Flamengo. Quer dizer, ficaria dividido. Posso ser Palmeiras ou Flamengo, né? Porque eu vou chegar lá e vou ser titular, porque Pará e Rodinei não seriam concorrentes pro Daniel Munhoz. Agora, nesse momento, com o Rafinha, não dá. Eu iria pro Palmeiras. Bom, o Sormani Palmeiras, o meu menino Palmeiras. Pascoal, você se fosse o Daniel Munhoz, Palmeiras ou Flamengo hoje, mas é bom lembrar, Sormani,
que o Flamengo esse ano montou literalmente 2 times, hein? Igual o Palmeiras fez quando foi? 2018, se eu não me engano, 2018. né? O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time reserva. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time reserva, que era um timaço. E, quer dizer, até antes do coronavírus tinha muita coisa para acontecer, muito campeonato. Então, fala, sua mãe. Então, aí é que tá. Eu acho que faz parte do trabalho do agente do jogador chegar pro técnico ou pro dirigente do Flamengo e falar assim, é legal, vocês estão interessados? Bacana, a gente curte a ideia de jogar no Flamengo. Atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, levou o jogo contra o Liverpool para prorrogação, fez uma baita partida, etc e tal. Eu quero saber o seguinte, quantos minutos vocês me garantem pro meu jogador? Senão não interessa. Ah, mas o jogador não pode pedir? Pode, claro que pode. Senão eu não vou. Eu quero isso. Eu quero minutagem. Quantos minutos eu vou ter, em média, por jogo ou por campeonato? Porque senão, você tem razão. O Flamengo tá montando 2 times. Legal, beleza, vai montar 2 times. Mas o Mano tocou num assunto, numa questão que é importante. O Rafinha joga todos, ele não se machuca. Ele tem uma saúde de ferro. E aí, como é que faz? Será que o Jorge Jesus vai fazer esse rodízio? No Campeonato Brasileiro do ano passado, ele foi taxativo. Corre no domingo, descansa na segunda, na terça e corre de novo na quarta. Descansa na quinta, na sexta e no sábado e corre no domingo. E se ele for fazer a mesma coisa? Então, o agente tem que chegar para alguém do Flamengo e falar assim, eu quero no contrato. Claro, se o cara for jogar muito mal, abaixo da crítica, mas eu quero uma garantia de minutagem. Senão eu não vou. Porque o cara vai para um time para ficar no banco, de lá não vai sair, não é negócio para ele, ainda mais para um jogador que pode ser titular da seleção da... Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.